Alguns meses atrás, nós publicamos um vídeo falando sobre as principais mudanças propostas na Lei de Imigração da Alemanha em 2022 e ao final do vídeo eu digo que nós vamos manter a audiência atualizada sobre os eventuais desdobramentos que esse tópico viesse a ter ao longo do ano. Então é sobre essas atualizações que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos a ele! Bem-vindos a mais um vídeo. Para aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, meu nome é Aline, sou co-criadora do canal. Aqui a gente fala principalmente do mercado de trabalho na Alemanha e de questões correlatas a esse mercado. E caso você goste do conteúdo, eu faço o convite para que se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando um vídeo novo for publicado e também curta ou compartilhe esse vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas. Aqui na tela você encontra o nosso site, onde você pode fazer o download gratuito do nosso paperback, que traz informações bem importantes para quem pensa em se mudar e trabalhar na Alemanha. E deixo também o nosso perfil no Instagram, caso você ainda não nos siga por lá. Bom, antes de mais nada, eu vou deixar também aqui nos cards os vídeos relacionados a esse tema que nós já publicamos aqui no canal. Sugiro que, se esse for um assunto do seu interesse e se você ainda não tiver assistido, que você assista, porque lá a gente dá uma visão geral dessa questão e se você tem alguma dúvida a esse respeito, provavelmente a gente já esclareceu em algum desses vídeos. E nesse contexto todo, eu diria que nós temos dois pontos centrais aqui, que são a dupla cidadania e o período para obtenção da cidadania alemã. Como para vários países a Alemanha ainda não permite a dupla cidadania e como muitas pessoas desses países, como é o caso, por exemplo, da Turquia ou dos Estados Unidos, não querem abrir mão da cidadania em seu país de origem, isso acaba impedindo que muitas dessas pessoas deixem de obter a cidadania alemã, o que em alguns casos prejudica a própria economia da Alemanha, que deixa de reter talentos e profissionais qualificados e produtivos que podiam estar contribuindo, entre outras coisas, com o aumento do PIB no país. Então o governo acredita que com a permissão da dupla cidadania para esses países vai conseguir atrair mais imigrantes e com isso reduzir o número das tantas vagas de trabalho em aberto que não são preenchidas. Com relação ao período para obtenção da cidadania alemã, que atualmente é de 8 anos de residência no país, a proposta é que esse tempo seja reduzido para 5 anos e isso novamente visa facilitar a retenção dos imigrantes na Alemanha. É claro que o tempo não é o único requisito para essa obtenção, também é preciso ser aprovado em uma prova de proficiência do idioma alemão, ter bons antecedentes, não ter tido nenhum problema, com justiça ou órgãos administrativos do governo, enfim. Porém, esse período de 8 anos acaba sendo apontado como o item mais problemático. E desde que essas propostas foram divulgadas, muitas pessoas aguardam mais notícias sobre isso. Inclusive nós aqui também, porque na verdade houve um atraso na continuidade dessas negociações, Infelizmente, devido aí a toda essa situação na qual a Europa se encontra atualmente nos últimos meses, e o governo alemão tem realmente concentrado seus esforços nas questões que envolvem o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Inclusive a Alemanha recebeu e continua recebendo vários cidadãos ucranianos que tiveram que deixar o seu país. Então essa proposta de alteração na lei acabou não tendo uma prioridade como se esperava quando isso foi divulgado no início do ano. Mas a gente espera que isso seja retomado em breve e que essas propostas possam ser aprovadas com a maior brevidade possível. No entanto, uma boa notícia para aqueles que estão pensando ou já se planejando para uma mudança para a Alemanha, porque, abrindo um parênteses, para quem já nos acompanha há mais tempo, ou os que já assistiram vídeos anteriores aqui do canal, sabem que a Alemanha é um país que precisa importar profissionais qualificados de outros países.
devido à alta demanda de vagas de trabalho que existe no país e que não conseguem ser preenchidas apenas com os cidadãos alemães. É o que a Alemanha está fazendo atualmente, né? Tentando simplificar certas coisas para os imigrantes, principalmente para os recém-chegados. Então, o que o governo propôs recentemente é que o idioma inglês seja introduzido como uma língua administrativa adicional entre os órgãos do governo alemão. Ou seja, que nos escritórios e órgãos oficiais do governo passem a ser oferecidos serviços também em inglês, o que certamente significa um ganho, e eu digo isso como alguém que teve que passar por todos esses processos burocráticos de registro na cidade, solicitação de residência permanente, transferência de carteira de motorista, etc. Ainda sem falar alemão em um nível que me desse um pouco mais de conforto, e isso nem sempre é simples, se você não tem o domínio do idioma, principalmente quando você entra em questões jurídicas, de contratos, etc. Então, eu realmente vejo como um ponto extremamente positivo que o governo esteja tendo esse tipo de preocupação e que tente colaborar e facilitar a vida dos imigrantes que chegam para trabalhar na Alemanha, incentivando um maior número de falantes de inglês nesses órgãos de atendimento ao público. Porque, verdadeiramente falando, o que acontece hoje em dia é que mesmo que esses atendentes falem inglês, eles são levados a não falar, porque aprenderam que, como trabalham em uma instituição do governo da Alemanha, eles teriam, em tese, a obrigação de falar somente alemão. O que não faz muito sentido quando esses órgãos atendem imigrantes, principalmente os que acabaram de chegar no país. Porque tem toda uma diferença em quando você chega e ainda está, por exemplo, no nível básico do idioma e conversa com seu vizinho ou pede uma informação na rua, e quando você tem que falar em um nível mais formal e técnico, né, em uma repartição pública para resolver um problema. Então isso pode ser sim bem estressante. Então, sabendo que terá alguém lá que pode te ajudar falando inglês é um incentivo a mais para que mais pessoas tenham uma motivação extra para se mudar para a Alemanha. Além disso, eles também propuseram uma aceleração na digitalização dos processos para facilitar os cadastros e as atualizações, né, online, o que certamente, além de facilitar, vai agilizar a conclusão de muitos desses processos. E isso, no meu entendimento, mostra que o governo alemão, apesar de tudo, está buscando formas mais amigáveis de conduzir a imigração de profissionais qualificados que estejam dispostos a trabalhar na Alemanha. E eu acho que essa é uma ótima notícia, dentre todas essas dificuldades que o momento atual tem nos trazido. E para finalizar esse vídeo, juntamente com essa proposta, o governo declarou que a estimativa da necessidade de imigração para o mercado de trabalho alemão está em mais de 400 mil por ano, ou seja, eles precisam de mais de 400 mil pessoas por ano e que esses números provavelmente aumentarão nos próximos anos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Nós vamos continuar mantendo vocês atualizados a respeito desse assunto, porque a gente sabe que é um tópico que interessa a todos aqueles que já migraram ou pensam em migrar para a Alemanha. Então, fique ligado aqui com a gente. Muito obrigada, eu volto no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!